Críticos de cinema. Quem são eles? Onde vivem? O que comem? Não, eu não vou responder essas perguntas aqui. Vou responder uma um pouco mais complexa. Qual a função da crítica de cinema? Ela de fato tem uma função prática? Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e aqui estamos em mais um episódio do nosso quadro de bate-papo, onde discutimos um tema de forma um pouco mais aprofundada em um vídeo mais longo. Dessa vez um tema polêmico e bem interessante, o papel da crítica de cinema. Porém, antes de chegarmos a isso, é muito importante contextualizarmos algumas coisinhas, alguns detalhes, digamos assim. E a primeira dessas coisas é que a função de crítico de cinema é autodeclarada, ou seja, não necessita de um estudo formal, como uma faculdade de cinema, jornalismo ou comunicação. Com isso, deve-se partir do princípio da existência de uma ética daqueles que se declaram críticos. Para assumir tal função é necessário uma consciência do seu papel, assim como uma consciência de seus conhecimentos e limitações. Um crítico precisa de uma bagagem muito extensa, muito ampla. Você precisa ter assistido muitos filmes, ter lido vários livros de ficção e livros também acadêmicos, teóricos. É necessário ter noções técnicas de linguagem cinematográfica e até mesmo bagagens de vida, experiências, vivências nesse mundo. Somente assim você consegue formar esse arcabouço de informações necessárias para compor as suas ideias, os seus pensamentos, que vão ser transpostos ali nos seus textos e posteriormente em seus vídeos. E aí, é claro, se você quiser fazer os vídeos. A crítica não necessariamente precisa ser gravada. Ela primordialmente vem no texto, através dessas palavras escritas. O vídeo é opcional, inclusive algo até bem recente. E está muito alinhado com o nosso tempo, com a forma de consumir das novas gerações, que estão preferindo o vídeo, o áudio, do que o texto escrito. Inclusive, o texto escrito está ficando bem relegado a um nicho pequeno, o que é bem preocupante, diga-se de passagem. Mas retomando a discussão, é na construção dessa bagagem que está a ética que eu mencionei. Você ter ciência de tudo aquilo que você carrega, para aí sim reivindicar essa sua função de crítico de cinema. E aí você me pergunta, então Luca, já que eu preciso construir essa bagagem, qual seria o caminho para isso? Quais seriam os meios para que eu me enriquecesse culturalmente, teoricamente, com esse arcabouço que você está tanto falando? São várias as possibilidades. Começando pela própria faculdade, que eu já mencionei anteriormente como não necessária, mas ela é uma possibilidade. Para além dela, existem os cursos livres, vários deles gratuitos, online, com acesso bem fácil, inclusive. Existem também oficinas de crítica, são muito interessantes, são laboratórios onde você vai ter contato com várias formas de produzir textos, e aí você vai encontrando a sua voz ali dentro. Eu vou falar disso um pouco mais pra frente. E é claro, você precisa assistir muitos filmes. Os clássicos, os lançamentos, filmes mais escondidinhos, aqueles filmes ocultos que pouca gente fala. Você precisa explorar o cinema, ir para além de Hollywood, ir para o cinema asiático, para o cinema europeu, para o cinema latino-americano, o próprio cinema brasileiro. Você precisa viajar o mundo e ir construindo aos poucos um paladar para esses diferentes cinemas que você vai encontrar. E assim, te garanto, de começo vai ter um estranhamento, de começo não vai ser algo fácil.
Outro caminho é o estudo, é a leitura. São vários os livros sobre cinema, desde contando a sua história, suas fases, movimentos, vanguardas, até livros mais técnicos que vão falar de movimento de câmera, eixo, som. Tudo isso é válido, tudo isso é muito necessário, inclusive, não só válido. E claro, como último ponto, não menos importante, consumir outros críticos. E aí, novamente, eu reforço, não só críticos brasileiros ou não só críticos americanos. É muito legal você passear pelo mundo também nas críticas. A França, por exemplo, tem ali um período histórico onde as críticas ganharam muito destaque e tem muito texto bom produzido ali, em especial na Cahiers du Cinéma. Vários diretores da Nouvelle Vague, inclusive, vieram dessa revista. O caminho é esse, e encontrando um equilíbrio entre diferentes meios para se chegar a um fim. E esse fim é adquirir mais conhecimento sobre cinema em suas mais diferentes formas. Tendo dito tudo isso e retomando a nossa discussão, também é muito importante compreender como a internet mudou todo o jogo. Através dela, muitas formas de se comunicar foram surgindo e se desenvolvendo. E a forma com que a gente enxerga a crítica também foi mudando, diretamente afetada por essas transformações. Com cada vez mais pessoas dando orelhada, pitacos sem o menor embasamento e fazendo críticas bem vazias, as pessoas começaram a misturar bastante as coisas, misturar bastante os conceitos. Resenha, resumo, análise, sinopse, crítica, até listas de recomendação. Tudo colocado no mesmo balaio, como se fosse a mesma coisa. A crítica cinematográfica foi banalizada e começou até a ser enxergada com maus olhos por uma grande parcela do público. Outra coisa que contribuiu de forma até bem ativa para essa mudança de percepção do público com relação à crítica foram esses esquemas de nota online, agregadores de avaliação com porcentagens. A crítica, por muitas vezes, é tratada como se fosse uma massa homogênea de uma opinião única. Só porque em algum site, tipo Rotten Tomatoes, tal filme tem uma porcentagem abaixo da média, a crítica detesta tal coisa, vira manchete. Filmes inteiros reduzidos a nota de 1 a 5 ou nota de 1 a 10. Reduzidos a gostei, não gostei. Luca, você deu todo esse contexto, eu entendi, você falou e não saiu do lugar. Qual o papel da crítica? É dar nota para um filme? É dizer se vale a pena ou não vale a pena assistir? É dizer se é bom ou ruim? É ser um guia de consumo? Eu vou até ler aqui para ficar direitinho a resposta para você. O papel da crítica de cinema é articular, através de sua bagagem e de seus conhecimentos técnicos e teóricos, uma ideia a respeito do filme em questão. Nós, enquanto críticos, reagimos ao filme para gerar uma síntese, um pensamento a respeito dele. Então não, o papel da crítica não é dizer se um filme é bom ou ruim, muito menos dar nota a ele. Por mais que ambas as ações possam estar inseridas dentro de um texto crítico. O que elas não podem ser é o foco, o alvo central desse texto. Sobre a crítica ser um guia de consumo é uma questão um pouco mais complexa, dado o contexto que a gente está inserido. Idealmente não é a função da crítica, mas em um mundo onde o ingresso de cinema está cada vez mais caro, é quase inevitável usar as críticas como uma espécie de termômetro. Vale a pena eu gastar R$40 em um ingresso para assistir esse filme? É com essa mentalidade, é com esse pensamento que muitos vão atrás das críticas. E eu entendo completamente essa posição. No entanto, eu pessoalmente nunca vou falar para alguém não assistir o filme X ou o filme Y. Eu quero que você veja
todos os filmes possíveis e tire suas próprias conclusões e reflexões. É aí que tá a beleza da coisa. Gente, ver filme que você não gosta é importante também. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. E então chegamos em outro ponto dessa discussão toda, e aí vem a pergunta. Luca, você se considera um crítico de cinema? Você se encaixa nisso tudo que falou? E a minha resposta vai ser mais complexa do que eu gostaria que ela fosse. A minha resposta é sim e não. Eu me considero um crítico em formação, um crítico em desenvolvimento. Eu tô no meio desse processo. Eu ainda sou muito jovem, eu tenho 22 anos e eu ainda não... Na verdade, eu vou fazer 22 anos. E eu não tenho a firmeza, essa convicção de afirmar eu sou crítico de cinema. Eu tô hoje no meu último período da faculdade de cinema, tenho uma bagagem de filmes bem extensa, maior que a maioria das pessoas, com certeza, além de um conhecimento teórico que eu adquiri lendo livros, vendo vídeos, pesquisando sobre, fazendo trabalhos a respeito, mas ainda assim eu não me utilizo desse título, entre aspas, de crítico de cinema, por mais que eu faça críticas que eu considero experimentais. E as chamo assim porque eu ainda estou num processo de encontrar a minha voz, de encontrar a minha identidade, a minha forma de fazer as críticas. E aí a gente já sai por outra tangente, outra discussão sobre todo esse papo das formas da crítica. Existe um modelo a ser seguido? É um texto jornalístico? Existe crítica imparcial e neutra? Coisa desse gênero. E passando rapidamente por essas questões, eu afirmo com convicção: não existe crítica neutra ou imparcial. Neutro só detergente. Assim como não existe fórmula mágica para compor um bom texto crítico. Obviamente, já existem caminhos construídos que você pode seguir por eles, mas não são obrigatórios, não são limitantes. Existem críticas mais sentimentais, outras mais técnicas, mais metódicas, algumas mais adjetivadoras, se é que essa palavra existe. Existem críticas mais ancoradas no contexto histórico, político, social, outras críticas com vistas para o mercado, para a indústria, distribuição, marketing, são caminhos. E eu, particularmente, ainda estou experimentando. A cada novo vídeo publicado aqui, a cada nova crítica, eu estou buscando me aperfeiçoar. Por mais que eu reconheça que não entreguei o meu melhor em vários trabalhos publicados. Hoje, no momento que estou, eu estou buscando duas coisas em específico. A primeira é fugir um pouco dessa segmentação da crítica em blocos. Tipo assim, agora eu vou falar de atuação, agora eu vou falar de fotografia, agora eu vou falar de arte. Eu quero integrar melhor esses textos, quero integrar melhor essa dinâmica do filme. Afinal, ele é uma unidade e nada desses departamentos andam ou funcionam sozinhos. Essa visão de segmentar é muito da crítica americana, que tem essa visão historicamente construída até por conta do Oscar, que premia por categorias, por subdivisões, melhor direção, melhor montagem, melhor fotografia, melhor design de produção e por aí vai. Eu tô tentando fugir disso e construir a ideia em cima do todo. E a segunda coisa que eu tô querendo melhorar é reduzir as adjetivações, ficar falando que o filme é bonito aqui, que o filme faz aquilo de forma inteligente e começar a dar mais os porquês. Por exemplo, não é meu trabalho dizer que a montagem é acelerada, a direção sofisticada e a fotografia bonita. Eu preciso dar os porquês. Por que a montagem é acelerada, por que essa fotografia compõe bem o filme e por que essa direção é sofisticada. Quais os traços daquele diretor estão aparecendo ali. Assim como não é meu papel dizer como o filme deveria ser, mas sim analisá-lo como ele é, com base na realidade. E aí chegamos no momento que a discussão, de certa forma,
foi encerrada e você me pergunta: Luca, agora que você me deu todos esses parâmetros, você me deu essa visão da crítica de cinema, me recomenda aí alguns nomes interessantes que eu devo ficar de olho, que eu devo acompanhar. Então tá aqui, eu separei uma listinha de críticos que eu considero nota 10 que você deve ir atrás. O primeiro deles é o professor Felipe Leão, o que eu mais tenho consumido hoje em dia. Inclusive, todo dia eu tô vendo vídeo dele, todo dia eu tô vendo vários vídeos dele. Quando tem live, eu também costumo acompanhar. É um cara com um pensamento muito interessante. Muito do que eu passei para vocês nesse vídeo, eu aprendi com ele. E aí vale até uma curiosidade. Tem um vídeo, na verdade, um mini curtinha documental que eu produzi na faculdade, lá no canal do Felipe. Um vídeo sobre o Sergei Eisenstein e suas técnicas de montagem. Fica essa curiosidade, eu nem sei se o Felipe lembra disso, mas eu fiz esse trabalho, mandei para ele e ele fez questão de postar lá no seu canal. Além dele, como segundo crítico que eu trago aqui, o PH Santos, que inclusive eu já tive o prazer de conhecer, também já dividi live com ele no canal dos Dois Faladores, recomendo você assistir, foi sobre a greve lá de Hollywood, que já se encerrou, mas ainda assim tem muitos temas ali pertinentes e que o debate continua. O PH é um camarada super gente boa e é muito interessante perceber a sua evolução, como o seu texto foi melhorando. Eu o acompanho ali desde 2017, 2018, lá no Cinema com Rapadura, e cara, foi uma mudança sensacional, só evoluiu, só cresceu. Cito também o Otávio Gá, outro que tive o prazer de conhecer, também um cara super gente boa. Ele tem uma abordagem mais cômica nos seus vídeos, nas suas críticas, mas ainda assim ele tem uma visão muito apurada, ele é um comunicador nato, o cara é bom demais. Inclusive acho que eu e outros críticos de cinema precisamos aprender muito com o Otávio a furar a bolha, a se comunicar com pessoas além da cinefilia. É um trabalho importante que precisa ser feito. O Pablo Vilaça é outro que preciso mencionar com certeza. O cara é um precursor, um pioneiro da crítica de cinema na internet brasileira. Também é professor, inclusive foi professor do Otávio Gá, que eu mencionei anteriormente. É um cara de uma bagagem enorme e provavelmente de toda essa lista aqui que eu separei, é o cara que mais viu filme e que mais viveu o cinema. Outro que preciso citar é o Dalê Nogari, que também tive o prazer de conhecer pessoalmente, inclusive conversar sobre Oppenheimer com ele na estação do BRT após a cabine do filme. Olha essa situação marcante na minha vida. Ele tem uma visão mais voltada para a indústria, para falar de mercado, marketing, distribuição, bastidores, que também é muito interessante, é uma vertente da crítica que eu particularmente gosto. Adoro as análises dele em live sobre bilheteria, projeção, cara, sensacional. Além dos seus conhecimentos sobre a história do cinema, em especial a história de Hollywood, Oscar, é um cara com uma bagagem, como eu já disse, sensacional. E para fechar eu trago a Fabiana Lima, do Cinemafilia, que dessa lista é a que eu conheci por último, conheci mais recentemente. Acho impressionante como ela articula bem os seus textos e ela foi uma referência para mim, inclusive está sendo uma referência para mim, porque eu tô com um projeto no Instagram agora de textos e, cara, é muito por conta dela e o trabalho que ela vem desempenhando por lá. Mas então é isso, galera. Acho que consegui aqui apresentar bem os meus pontos, explicitar a minha visão sobre o que é crítica de cinema. Esse é um quadro para ter vídeos mais longos mesmo. Acho que esse objetivo foi atingido com sucesso. A gente aprofundou no assunto. Obviamente, passamos mais rápido por uma outra questão, mas ainda assim tô satisfeito. Espero que tenham gostado também das dicas de críticos. Vários aqui com certeza vocês conhecem, mas vai que um ou outro ainda não. Vale ir atrás, vale procurar. Agora, curte o vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião, vamos discutir, vamos debater. Você tem algo a acrescentar, algo a discordar? O momento é esse, manda aqui embaixo. Compartilha com os amigos. Se você quiser aí pedir pro Felipe, que faz reacts aí na Twitch, reagir a esse vídeo, manda pra ele, vou ficar super feliz
caso isso aconteça, de verdade mesmo. Se inscreve também no canal se é novo por aqui, ativando o sininho para receber notificações. Te ajuda e me ajuda. Sempre que eu postar um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar, vai te avisar e você não vai perder nadinha. Um forte abraço, gente. Valeu, falou e fui!